O Lar Adventista, capítulo 59. Os pais idosos. Honra teu pai e tua mãe. A obrigação que repousa sobre os filhos de honrar aos pais perdura por toda a existência. Se os pais são débeis e idosos, a atenção e afeição dos filhos deve ser dispensada na proporção das necessidades de pai e mãe. Nobre e decididamente, os filhos devem traçar seu procedimento, mesmo que isto reclame sacrifício, de maneira que cada pensamento de ansiedade e perplexidade possa ser removido da mente dos pais. Os filhos devem ser educados para amar ao pai e à mãe e deles cuidar ternamente. Velai por eles, filhos, vós mesmos, pois nenhuma outra mão pode fazer os pequenos atos de bondade com a aceitação com que vós o fazeis. Aproveitai vossas preciosas oportunidades de espalhar as sementes da bondade. Nossas obrigações para com nossos pais jamais cessam. Nosso amor por eles e o deles por nós não é medido pelos anos ou pela distância, e nossa responsabilidade nunca pode ser posta de lado. Devem os filhos cuidadosamente lembrar que, na melhor das hipóteses, os idosos pais desfrutam pouca alegria e conforto. Que pode levar maior tristeza ao seu coração que a manifesta negligência da parte dos filhos? Que pecado pode ser pior nos filhos que causar mágoa a um pai ou mãe idosos e desajudados? Abrandar o caminho. Depois que os filhos chegam aos anos de maturidade, alguns pensam que seu dever está cumprido ao proverem um lar para seus pais. Embora dando-lhes alimento e abrigo, não lhes dão amor ou simpatia. Na idade avançada de seus pais, quando eles anseiam por expressões de afeto e simpatia, os filhos impiedosamente privam-nos de sua atenção. Em tempo algum podem os filhos negar a seus pais o amor e respeito. Enquanto os pais vivem, devem ser a alegria dos filhos honrá-los e respeitá-los. Devem levar à vida de seus idosos pais toda a alegria e felicidade possíveis. Devem amenizar-lhes o caminho para a sepultura. Não há melhor recomendação neste mundo do que a de que um filho tenha honrado a seus pais, nem melhor registro nos livros do céu de que ele tenha amado e honrado ao pai e à mãe. Ingratidão para com os pais. Será possível que os filhos possam tornar-se tão indiferentes às necessidades de seus pais, que não se disponham a voluntariamente remover, vigiando sobre eles com incansável cuidado e devoção? Será possível que não considerem um prazer tornar os últimos dias de seus pais os melhores? Como pode um filho ou uma filha ter a coragem de deixar o pai ou a mãe às mãos de estranhos para que deles cuidem? Mesmo que a mãe seja uma descrente e mal-humorada, isto não libertaria o filho da obrigação que Deus sobre ele impôs de cuidar de seus pais. Alguns pais são responsáveis pelo desrespeito. Quando os pais permitem que os filhos lhes mostrem desrespeito na infância, admitindo que falem irritada e até asperamente, uma terrível colheita terá que ser ceifada nos anos futuros. Quando os pais deixam de exigir de seus filhos obediência pronta e perfeita, falharão em lançar-lhes para o caráter o fundamento correto. Eles preparam os filhos para que os desonrem quando na velhice e levem tristeza ao seu coração quando estão próximos da sepultura, a menos que a graça de Cristo mude o coração e transforme o caráter de seus filhos. Não vingar-se de pais injustos. Disse alguém de sua mãe: eu sempre odiei minha mãe e minha mãe sempre me odiou. Essas palavras estão registradas nos livros do céu, a fim de serem abertas e reveladas no dia do juízo, quando cada um será recompensado de acordo com suas obras. Se os filhos pensam que foram tratados com severidade na infância, não os ajudará a crescer na graça e conhecimento de Cristo, nem fará refletir sua imagem ou acariciarem contra seus pais um espírito de vingança, especialmente quando idosos e debilitados. Não é o próprio desvalimento dos pais que apela por amor da parte dos filhos?
Não clamam as necessidades de pais e mães idosos pelos nobres sentimentos do coração e pela graça de Cristo. Não devem os pais ser tratados com bondosa atenção e respeito por seus filhos? Não permitais que o coração se torne tão duro como o aço contra pai e mãe. Como pode uma filha que professa o nome de Cristo abrigar ódio contra sua mãe, especialmente se essa mãe é enferma e idosa? Que a bondade e o amor, os frutos mais doces da vida cristã, encontrem lugar no coração dos filhos em relação a seus pais. Pacientes com a invalidez. Doloroso em especial é o pensamento de um filho a odiar a mãe que se tornou idosa e fraca, sobre quem vieram debilidades de disposição consequentes da segunda infância. Quão paciente, quão ternamente devem os filhos tratar com uma mãe assim? Devem ser pronunciadas palavras de bondade que não irritem o espírito. Um verdadeiro cristão jamais será indelicado, jamais, sob qualquer circunstância, negligenciará o pai e a mãe. Antes, ouvirá o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Disse Deus: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho. Filhos, permiti que vossos pais, enfermos e incapazes de cuidar de si mesmos, tenham seus últimos dias cheios de contentamento, paz e amor. Pelo amor de Cristo, permiti que desçam à sepultura recebendo de vossa parte apenas palavras de bondade, amor, misericórdia e perdão. Desejais que o Senhor vos ame, tenha piedade de vós e vos perdoe, zelando por vós na enfermidade, e não quereis tratar os outros como desejais que vos tratem? Plano de Deus para o cuidado dos anciãos. A questão de cuidar de nossos irmãos e irmãs idosos destituídos de lar é objeto de contínua insistência. Que se pode fazer por eles? O esclarecimento a mim dado pelo Senhor é repetido. Não é melhor estabelecer instituições para cuidar dos idosos, para que eles fiquem juntos na companhia uns dos outros. Nem eles devem ser mandados para fora do lar a fim de receberem cuidados. Que os membros de cada família ministrem aos próprios parentes. Quando isto não é possível, essa obra pertence à Igreja e deve ser aceita igualmente como dever e como privilégio. Todos os que têm o Espírito de Cristo hão de considerar os débeis e idosos com especial respeito e ternura. Privilégio que dá satisfação e alegria. O pensamento de que os filhos têm provido o conforto de seus pais é de molde a dar satisfação durante toda a vida, e lhes dará especialmente alegria quando eles próprios estiverem em necessidade de simpatia e amor. Aqueles cujo coração está repleto de amor considerarão um inestimável privilégio suavizar o caminho de seus pais para a sepultura. Sentirão júbilo ao pensamento de que tiveram uma parte em levar conforto e paz aos últimos dias de seus amados pais. Fazer o contrário disto, negar aos desajudados anciãos a bondosa ministração de filhos e filhas, encherá a alma de remorso os dias de pesares, a menos que o coração esteja endurecido e frio como pedra.